Olá, querido irmão e querida irmã, mais uma vez estamos aqui neste momento de culto, de louvor, de adoração, de gratidão ao nosso bondoso Deus. Enquanto ainda não podemos estar no templo, estamos servindo a Deus em nosso lar. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe neste momento de louvor e adoração, e que o mais breve possível possamos estar na casa de Deus para continuar cultuando, adorando, glorificando e exaltando o seu maravilhoso nome. Hoje é um dia muito especial, mais uma vez, mais um dia especial, mais uma oportunidade de lembrar a obra de Deus na vida de cada um de nós. Hoje celebramos o dia de Pentecostes, celebramos a vinda do Consolador, aquele que nos dá a fé em Jesus e que nos mantém nessa fé. Eu inicio este culto com as palavras de Jesus ditas em João 7:37 e 38. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Com estas palavras, chamo a cada um de vocês, bem-vindo para este momento de louvor, de adoração, de culto ao nosso Deus. Vamos começar cantando o hino 132 dos nossos hinários, Ó Benigno Preceptor. Certeza de que Ele já está conosco, mas Ele também gosta de nos ouvir. Por isso, nesta confiança da Sua presença, nós invocamos a Sua companhia. Iniciamos este culto em nome de Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados do Senhor, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda o perdão. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades, como que provoquei a tua ira, merecendo muito injustamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus
Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Querido irmão e irmã, você que realmente confessou os seus pecados, sente tristeza pelos muitos pecados, que está arrependido desses pecados, os pecados que você conhece, pecados que você desconhece, pode ficar tranquilo. Se você em humildade se achega diante de Deus, a palavra diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso, os seus pecados foram perdoados. E eu digo isso porque Jesus assim nos ordenou. E em nome, por ordem de Jesus Cristo, o meu Senhor, eu faço essa declaração. Os seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora nós queremos fazer as nossas leituras bíblicas indicadas para este domingo de Pentecostes, Salmo 25, versículos 1 a 15. Salmo 25, versículo 1 a 15, é um salmo de Davi e tem como tema a oração por ajuda de Deus. Assim nós lemos: A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Até aqui a leitura do Salmo para este dia. Também neste momento nós queremos fazer a leitura do Antigo Testamento, texto indicado para este domingo de Pentecostes, se encontra no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículos 28 até 32. Joel, capítulo 2, versículos 28 até 32. Aqui, na verdade, nós temos a promessa do derramamento do Espírito, uma promessa, uma profecia realizada pelo profeta Joel, lá no Antigo Testamento, e que se cumpre no dia de Pentecostes. Nós lemos assim: Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões.
Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Neste momento, eu te convido para orarmos ao nosso Deus. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, com alegria mais uma vez podemos estar celebrando este culto em nosso lar. Obrigado porque temos a oportunidade de servir, mesmo neste momento de distanciamento social em que nós estamos vivendo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor promete aos seus discípulos e a cada um de nós, antes de voltar ao céu, dizendo: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. E por isso nós te louvamos, glorificamos e honramos o seu maravilhoso nome. Abençoe o nosso culto, esteja com cada um de nós, permita que este culto aqui, neste momento iniciar, ele possa continuar no nosso dia a dia, em família, entre os amigos, no trabalho, na lavoura ou em qualquer outro lugar em que estivermos. Esteja sempre conosco, Senhor Deus, e nos abençoe por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém. Eu te convido para cantarmos o hino 133 dos nossos hinários, Ó vem Espírito de Amor. Eu te convido para fazermos a leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 1 a 13. Atos 2, 1 a 13. Esse texto serve de base para a nossa mensagem de hoje. E aqui nós temos a descida do Espírito Santo e o dom de línguas, onde os discípulos pregaram em diversas línguas naquele momento, naquele dia de Pentecostes tão especial
especial do primeiro Pentecostes. Lemos assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas maternas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Até aqui a leitura de Atos dos Apóstolos. Também queremos fazer a leitura do Santo Evangelho, João, no capítulo 7, versículos 37 até 39. João 7, 37 até 39. Nós lemos assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Eu te convido para juntos confessarmos a nossa fé neste Deus maravilhoso que nos criou, este mesmo Deus que enviou o seu Filho para nos redimir e salvar na pessoa, na obra de Jesus Cristo, e este mesmo Deus que enviou o Consolador, o Espírito Santo, para nos dar a fé, para transformar a nossa vida, para um dia podermos estar com Ele lá no céu. Nós confessamos a nossa fé neste Deus triuno com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Tendo confessado a sua fé, agora eu te convido para cantarmos o hino 140 dos nossos hinários, em preparação à nossa mensagem: Vem Espírito Divino.
Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós neste momento que queremos meditar em Sua palavra, destacando o texto de Atos e o tema, o milagre do Pentecostes. Que Deus e Espírito Santo abençoe o meditar destas palavras em nossos corações, agora e sempre. Amém. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esta é uma frase, este é um texto, um versículo muito especial. Quando nós falamos em milagres, imediatamente lembramos naquilo que Jesus fez. Como, por exemplo, Ele ressuscitou mortos como Lázaro, o filho da viúva de Naim. Jesus expulsou demônios. Jesus curou paralíticos, cegos, enfim, Jesus fez inúmeros milagres que estão registrados na Bíblia para que nós creiamos que Ele é verdadeiro Deus, o Messias vindo ao mundo para nos redimir. Pois bem, os milagres não são somente esses. E neste momento eu poderia dizer a vocês que um dos grandes milagres relatados na Bíblia está exatamente descrito aqui neste texto de Atos 2, versículos 1 até o versículo 4, onde nós temos aqui a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E ali, Lucas, que é dado como escritor de Atos, ele escreve da seguinte maneira, nos versículos 2, 3 e 4. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Este foi o verdadeiro milagre do dia de Pentecostes, o grande milagre do dia de Pentecostes e um dos grandes milagres da história do cristianismo. O maior milagre deste dia de Pentecostes vai além da descida do Espírito Santo, mas vai a transformação daqueles homens, a mudança ocorrida com aqueles discípulos, aqueles homens amedrontados. Nós não podemos esquecer que passou-se apenas 50 dias da Páscoa. Poucos dias podemos dizer que haviam passados desde a morte de Jesus, a sua ressurreição. E agora eventos extraordinários acontecem. A ascensão de Jesus, quando os discípulos veem ele subindo ao céu e os anjos dizendo: este voltará do mesmo modo como vocês o viram subir. Um pouco antes nós lembramos Jesus fazendo a promessa do Consolador. Ele diz: é necessário que eu vá para o Pai, para que o Pai possa enviar o Consolador. E agora acontece esse evento maravilhoso no dia de Pentecostes. Aqueles homens que haviam tremido de medo dos judeus na época da Páscoa e todo o tempo depois, aqueles mesmos homens que haviam trancado as portas da sua casa, com medo da fúria dos judeus, estes são os discípulos, homens normais, pessoas comuns como eu e vocês, Pedro, João, Tomé e todos os outros. Poderia ir adiante, poderia até dizer que
eles não tinham aquele conhecimento grandioso das coisas que estavam acontecendo. Podemos relembrar da Páscoa, quando eles estavam todos tristes e nem se lembravam que Jesus havia prometido que ressuscitaria. E depois foi aquela festa, aquela alegria, quando Jesus se mostra vencedor. E agora mesmo, os discípulos, ao conversar com Jesus, eles perguntam em Atos 1,6: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? E o Senhor Jesus responde a eles dizendo: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ou seja, deixem isso com o Pai. Jesus lhes diz que eles receberão a sua missão, uma missão que preencherá as suas vidas, uma missão importante de ser testemunhas. No capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: e sereis minhas testemunhas, começando em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E agora poderíamos perguntar o quê? Esses homens comuns, esses homens medrosos, esses serão testemunhas até o fim da terra, os confins da terra. Até em Jerusalém, eles se escondiam com as portas trancadas. Ah, que nada, impossível. É verdade, seria impossível para eles testemunharem. Seria impossível para mim e para você testemunhar, querido irmão e irmã, se não fosse daquele episódio maravilhoso que nós estamos relembrando neste culto, se não fosse a ação do Espírito Santo na vida daqueles homens. O Espírito Santo transforma vidas. O Espírito Santo transformou a minha vida e a sua vida por ocasião do nosso batismo. O Espírito Santo continua transformando a nossa vida dia após dia por meio da ação da palavra vivificadora. O Espírito Santo transforma o ser humano em uma nova criatura. Pois agora eu posso dizer: ali estão aqueles homens, aqueles mesmos homens, no dia de Pentecostes. Ali eles estão abertamente falando de Jesus, da sua obra. Ali eles estão dando o seu testemunho para todas as pessoas que estavam. Centenas, eu diria milhares de pessoas que estavam em Jerusalém para aquela festa, a festa do Pentecostes. Eles não têm mais medo. As portas de sua casa estão abertas. Agora eles estão fazendo aquilo que Jesus falou. Agora eles estão testemunhando. E aqui eu posso dizer que eles testemunharam naquele dia em Jerusalém para todas as nações do mundo. Se continuarmos a leitura do texto bíblico, ali nós vamos ver quantas nações estavam reunidas naquele dia em que o Espírito Santo pousou sobre cada um deles. E esse milagre permanece. Pedro, que negou Jesus por medo, João, que fugiu por medo, esses homens ficam diante do Supremo Tribunal dos Judeus e confessam Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso está descrito em Atos 4, capítulo 20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos.
A missão continua. Ao longo dos anos da igreja, mártires surgiram defendendo a fé, porque eram fortões, porque eram diferentes? Não, porque foram transformados pelo poder transformador do Espírito Santo. Porque este milagre aconteceu na vida de cada um deles. Queridos irmãos, neste breve período em que vivem os discípulos, proclamam a mensagem da cruz em todo mundo conhecido daquela época. Será que eles se transformaram em uma coisa como super-heróis? Como nós temos muito hoje na mídia? Claro que não. Continuaram sendo homens comuns, pessoas simples, movidos pelo Espírito Santo. Continuaram sendo homens pecadores. E apesar do Espírito Santo ter transformado a sua vida e ter dado coragem a eles para poder testemunhar, eu posso dizer-lhes que continuavam com os seus medos, anseios, aflições, preocupações, mas não calaram diante do que viram e ouviram. Essa é a grande diferença, é a grande transformação. Esse é o grande milagre do Pentecostes. Tenho a impressão de que nós, que estamos tão envolvidos com as coisas externas da vida, nem conseguimos captar direito o que é dito nestas poucas palavras. Recebereis poder, ficaram cheios do Espírito Santo. Talvez até consigamos ter uma ideia da grandiosidade deste acontecimento se dermos maior atenção às consequências provindas deste evento. Como a mudança daqueles homens, a transformação daqueles homens amedrontados, daqueles discípulos. Como já disse, até agora haviam estado atrás das portas de suas casas, trancados, com medo daqueles judeus que amarguravam o ódio daqueles cristãos e do próprio Jesus. Afinal, será que aqueles homens agora sumiram? Será que a descida do Espírito Santo fez com que aqueles homens esquecessem os discípulos e deixassem eles falarem tranquilamente? Não. Aqueles homens continuavam ali. Os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os judeus, de uma forma em geral, continuavam ali, mais raivosos, odiosos do que nunca. Continuavam perseguindo os discípulos. E eles sentem isso na pele. Posso dizer a vocês que o único discípulo que não foi morto de uma forma violenta foi João. Os demais, todos mortos por causa da pregação do Evangelho. Apedrejados, crucificados, decapitados, cortados a fio da espada. E não pensem que João se safou de tudo isso. João morreu em uma ilha preso, uma ilha chamada Patmos. Mas eles não se calaram. Eles foram adiante e pregaram o Evangelho.
o mundo tentou parar a pregação da palavra de Deus. Por exemplo, Lutero foi perseguido, mas Deus, Espírito Santo, também transformou a vida daquele homem. E quando foi chamado para depor, para renegar, para rejeitar, jogar fora tudo aquilo que ele havia escrito sobre a palavra de Deus, ele diz: não posso, a minha consciência não permite. Se vocês conseguirem me provar pela palavra de Deus que eu estou errado, eu jogo fora, eu queimo os meus escritos. Caso contrário, não. E que Deus me proteja. Deus está conosco. Deus transformou as nossas vidas e continua transformando dia após dia. Essa transformação, ela acontece porque Deus nos ama e Deus quer a nossa salvação. Muitas pessoas, ao estudarem este texto bíblico, dão valor demasiado ao fato de os discípulos falarem em outras línguas. É verdade que isso também era um milagre, e foi um grande milagre, um dom para que o testemunhar fosse mais efetivo e abrangente, mas não era o verdadeiro milagre do Pentecostes. O milagre do Espírito Santo foi realmente a transformação daqueles homens. E aí eu pergunto a vocês, o que é esse falar em línguas? E aí eu preciso ser muito claro ao dizer: o falar em línguas não é simplesmente gritar. Algumas coisas que ninguém entende, chorar, fazer escândalos, se jogar ao chão e depois dizer: eu nem preciso saber o que foi dito, porque é o Espírito Santo dizendo a mim. Eu te digo, querido irmão, que isso não transforma. O que transforma é a ação verdadeira pela palavra, pelo batismo e pela Santa Ceia. Isso já transformou a sua vida. Leia com bastante atenção este texto em seu lar. Aproveite, você que está em sua casa, e veja lá que os discípulos falavam na língua em que aqueles homens entendiam. Somos partos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, da Grécia, do Egito, da Panfilha, da Síria, de Cirene, da Mesopotâmia, de Roma, judeus, cretenses, arábios. Como podemos ouvi-los em nossa própria língua? As grandezas de Deus, é isso que Deus quer. E aí, mais uma vez, podemos apontar o milagre do Pentecostes. Homens simples, comuns, pregando a palavra de Deus na língua que aquelas pessoas entendiam, e naquele dia muitas vidas também foram transformadas. Se nós continuarmos lendo Atos no capítulo 2, nós veremos que logo depois o apóstolo Pedro vai fazer a sua pregação, e ao final da sua pregação 3.000 pessoas foram transformadas. Por Pedro? Não, pelo Espírito Santo. Mais uma vez, aí está o milagre do Pentecostes, a transformação de vidas.
vidas de pessoas simples como eu e como você. Esse milagre ainda acontece hoje e se repete sempre de novo, onde homens pecadores, fracos e temerosos, recebem força e alegria para testemunhar. Sem esse milagre, a igreja não pode viver, a igreja não pode progredir. Assim como naquela vez a igreja cristã nasceu do testemunho provocado pela ação do Espírito Santo através dos discípulos, assim ela subsiste e cresce hoje pelo testemunho seu e meu, sendo transformados pela ação do Espírito Santo na nossa vida. O milagre de Pentecostes continua através dos séculos. Os mártires daquela época, os mártires da igreja antiga e os mártires dos nossos dias, não eram, não são homens com superpoderes. São homens transformados pelo poder do Espírito Santo, ao ouvir, meditar e refletir na palavra de Deus. Se você crê e confessa Cristo sem temor, então o Espírito Santo também está agindo na sua vida diária. Esse poder que levou você à fé e leva você a testemunhar é o poder do Espírito Santo na sua vida. Nem existiria mais a igreja se o Espírito Santo não tivesse sido derramado sobre os discípulos naquele dia de Pentecostes em Jerusalém. O Espírito Santo continua sendo derramado hoje e todos os dias da nossa vida, sobre mim e sobre você. Por isso, neste momento de aflição, neste momento de dificuldade, neste momento em que não estamos podendo ir lá na igreja, o Espírito Santo continua transformando a nossa vida por meio da palavra, com este culto, com este momento de louvor e adoração. É preciso que esse milagre se repita sempre para que a igreja não morra. Ela não morrerá até o fim dos séculos, apesar de perseguições e da fraqueza humana, porque conforme a promessa de Deus, o poder do Espírito Santo estará sempre conosco. Por isso, oremos todos os dias para que o milagre do Pentecostes continue sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre cada cristão, pois a igreja somos nós, os cristãos espalhados pelo mundo afora. Por isso, assim nós oramos: vem Espírito Divino, nobre ensinador, vem revela em teu ensino nosso Redentor, vem dissipa em nós a treva que o pecado traz e da perdição nos leva à mansão da paz. Vem e reveste os teus amados de justiça e luz, reconduz os transviados ao pastor Jesus. Tu operas entre os povos, vera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Amém. O amor de Deus Pai, que vai muito além do nosso humano entendimento, guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração. Queridos irmãos e irmãs, neste momento nós queremos orar ao nosso bondoso Deus
Oramos por todos os aniversariantes desta última semana, oramos pelos aniversariantes de batismo, pois esse é o dia especial em que nós fomos transformados, recebemos uma nova vida, nos tornamos novas criaturas, um dia, uma data muito especial. Oramos pelos enfermos e de uma forma toda especial pelo Edmar Gomes, filho do seu Caetano. Ele teve que passar por uma cirurgia no coração e graças a Deus foi uma cirurgia bem sucedida e já está se recuperando da sua saúde. Vamos então de uma maneira especial incluí-lo em nossa oração e enfim todos os demais que passam por angústias e aflições. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, muito obrigado por ter nos transformado pela ação do Espírito Santo, pelo batismo, pela pregação da palavra, pela Santa Ceia, ao ouvir e meditar na sua Santa Palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo nestes momentos de angústias e aflições, de dificuldades, de distanciamento social, nós temos a oportunidade de te servir em nosso lar, continuando com os nossos cultos domésticos. Ó querido Pai, continua transformando a minha vida e permita que onde eu estiver eu possa com alegria, pela transformação do Espírito Santo, testemunhar o amor de Jesus revelado na cruz através de cada um de nós. Testemunhar a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre o Satanás. Usa-me como teu instrumento, como teu servo, para levar a boa nova da salvação às pessoas que ainda não te conhecem. Ó querido Deus, oramos pela nossa igreja, nestes momentos de aflições. Nesta tarde, tivemos uma reunião virtual do conselho diretor da nossa igreja para tratar dos assuntos pertinentes à causa do Evangelho neste momento de dificuldade que estamos vivendo. Continue derramando o teu Santo Espírito sobre a igreja, sobre os pastores, a liderança, para que possamos continuar firmes, anunciando a boa nova do teu santo Evangelho. Não permita que duvidemos do teu poder e da transformação que o Senhor, através do Espírito Santo, faz na nossa vida. Oramos pela nossa pátria, que vem enfrentando dificuldades na saúde, na economia. Permita, Senhor Deus, que os nossos representantes possam se entender e possam chegar a uma solução que seja melhor para toda a sociedade brasileira. Oramos para que os cientistas possam encontrar a solução para este problema e que possamos assim retomar as nossas vidas. Querido Deus, tantas são as pessoas que se encontram em dificuldades, enfermas. Pedimos o teu auxílio, a tua proteção. Pedimos que o Senhor sare as suas feridas e que assim possam recuperar a sua saúde. De uma forma toda especial, oramos pelo seu Edmar Gomes, filho do seu Caetano, nosso irmão na fé, que passou por uma cirurgia cardíaca. Obrigado pela proteção e obrigado pelo sucesso da cirurgia e agora a sua recuperação. Que essa recuperação seja plena, que ele possa retomar a sua vida normal após a recuperação da cirurgia. Nas suas mãos nós entregamos ele e todas as pessoas que lutam
por sua vida. Senhor Deus, oramos pelos aniversariantes de nascimento, de batismo. Obrigado por mais um ano na companhia de cada um, dando sempre fé, perseverança, esperança de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Esteja com cada um dos seus filhos mais um ano, guiando, protegendo e guardando-nos sempre na fé verdadeira, a fé em Jesus que leva para a vida eterna. Dê-nos mais uma boa semana, com saúde e com alegria, entusiasmo, para sempre poder falar de Jesus para todos. Oramos em nome do Senhor Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Concluímos o nosso culto cantando o último hino, 138 dos nossos hinários, Vem Santo Espírito de Amor. Mais uma vez, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus os guie, os guarde, que Deus os proteja, tenham todos uma ótima semana e que nós possamos continuar unidos pela fé, unidos na oração, unidos pela palavra e a cada dia juntos possamos também ser transformados pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um de vocês hoje e sempre. Mando sempre um grande abraço a todos vocês que nos ouvem daqui da paróquia de Afonso Cláudio, do distrito, pessoal da paróquia de Itarana também. Que Deus os abençoe lá neste momento de transição. E todos os demais, de norte a sul do nosso país. Fico muito feliz quando vejo que a palavra de Deus sendo pregada por mim aqui, claro, estou falando por mim, temos inúmeros outros colegas pastores que assim estão fazendo, mas estão chegando nos lares de pessoas espalhadas por esse nosso grande Brasil. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o nosso próximo encontro virtual.
Fiquem com Deus e até a próxima.